Muito bom dia, gente, muito bom dia. Hoje, dia 5/6/2020, e nós vamos fazer mais um vídeo aqui para explicar algumas coisas interessantes, né? Muitas pessoas pegam e me perguntam e falam assim: professor, o que tem o financeiro a ver com espiritualidade, por exemplo? Aí eu pego e respondo para as pessoas, eu falo assim: veja bem, o financeiro, a bolsas de valores, por exemplo, ela se antecipa a tudo. É como se ela fosse um vidente, tá? Então, tudo que eu quero saber que vai acontecer de tendência, se vai acontecer outras coisas, que está correndo risco, eu vejo nas finanças, porque as finanças, as pessoas que têm o dinheiro aplicado, ela vê qualquer coisinha, ela vê qualquer ruidinho, ela já pega e já sai do cenário para evitar percas, né? Então, nesse caso assim, de ficar perdendo dinheiro à torta direito. Então, eles criaram uma espécie de ferramenta aonde eles ficam sondando todas as coisas da sociedade, e todas as coisas da sociedade que eu falo é todas as coisas mesmo. Eles ficam sondando o presidente americano, presidente da Europa, da comunidade europeia, presidente da China, presidente do Japão, presidente da Índia, presidente do Brasil, presidente de tudo quanto que é lugar. Eles vão vendo tudo isso, eles veem o macro, eles veem o contexto geral e eles veem o micro, coisas que ninguém vê, mais ou menos assim. Vamos lá. Esses caras são milionários e bilionários, eles têm acesso a diretores gigantescos e a nata da sociedade. Quando eles têm essas informações privilegiadas, eles tomam precaução. Então, tipo assim, de repente eu vejo, tô vendo uma ação crescer, e eu falo assim, mas pô, ela tinha que cair. E ela cresce, e ela fala, ela tinha que cair. É porque eles estão vendo coisa que nós não estamos vendo. Ah, mas professor, eles podem também estar fazendo aquele negócio lá de manipulação para poder fazer? Pode, com certeza pode. Por isso que eu vou cruzando informações. E tem coisas que eu falo assim, tem uma anomalia ali. O que é essa anomalia? Tem alguma anomalia. Vocês lembram que eu pegava e falava assim, tem alguma anomalia, tipo Embraer, por exemplo. Por que ela tá valendo tanto se o valor que ela tinha no banco era tanto? Aí depois que eu fui descobrir, porque a dívida dela estava em dólar e automaticamente impactar ela nas finanças, porque o dólar estava subindo. A hora que o dólar deu uma recuada, aí eu falei, porque a gente consegue ver todas as coisas, mas não consegue ver os mínimos detalhezitos lá na frente, o que o cara vai fazer, se ele vai comprar swap, se ele não vai fazer swap, quando que ele vai pegar empréstimo, quando que não vai pegar empréstimo. Esses pessoal conseguem se antecipar, certo? Aí você fala, mas isso aí não pode, isso é proibido. Pois é, mas são amigos. Então ele fala assim, que um amigo do amigo que trabalha lá, que faz não sei o que lá, que gente, o negócio não é brincadeira não. Então eu gosto de observar muito isso daí, porque me ajuda muito na tendência do país, né? Me ajuda muito na tendência do país e me ajuda a entender como que funciona os avisos, né? Se a gente pode assim dizer. Bom, falando de bolsa, essas coisas, ontem a bolsa de valores subiu mais um pouquinho, chegou a 93.800 e ela estava com uma tendência meio que de queda, ela estava até com um pouquinho de queda, depois ela pegou uma subidinha. As bolsas internacionais recuperando a queda de ontem. Então todo o planeta está com uma tendência de crescimento, subida, mesmo sabendo que o retorno 100% pós-Covid não vai ser igual. Então eu vejo muito como uma anomalia. Seria mais ou menos o seguinte: eu vivo disso, eu sempre vivi disso, de ações, compra, venda. Eu não posso ficar trancado, eu tenho que abrir a minha loja, o meu comércio. Então eu tô vendo esse pessoal fazendo com que a bolsa suba, fazendo com que a bolsa cresça, mesmo assumindo alguns riscos. Os riscos hoje são menores, né? Porque ainda está bem mais baixo do que poderia chegar, mas ainda vejo alguns riscos. Então
eu vejo como se fosse um trabalhador ali, os caras fazendo, falo, cara, a gente vai ter que fazer, vamos tirar leite de pedra aqui, vamos ver o que vai virar e vamos lá, porque a gente pelo menos entrando, a gente faz as coisas funcionar, mas é aquela questão, um deles pegar e falar assim, pra mim o lucro já tá bom, vou tirar, aí nós vamos ver a queda íngreme desses números aí, tá? Então vamos lá, porque eu sempre fico falando os números, tal, não sei o que, mas hoje eu vou fazer uma coisa mais aprofundada para vocês, tá ok? O dólar ontem subiu um bocadinho, subiu um pouquinho, ele começou, abriu numa baixa, abriu em 5,03 ali, deixa eu ver qual foi o valor exato. Ele abriu em 5,03 e depois foi só oscilando, subindo, tal, não sei o que, fechou em 5,13. Então 5,0353 subiu 10 centavos. Isso representa 0,8%. Professor, subiu de novo, não tem problema, ainda está dentro daquela oscilação bonita, maravilhosa e interessante que eu acho maravilhosamente. Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Saiu uma nota aqui na Infomoney e eu achei muito pertinente a gente se aprofundar e bater um papo sobre isso daqui. A nota está assim: home office pós-coronavírus pode reduzir consumo de combustíveis. Qual o impacto para a Petrobras? Ok, isso daí é para saber mais do impacto da Petrobras, mas eu queria falar sobre essa questão do home office. Isso daí vai virar moda. Eu estou conversando com muitos empresários e todos viram que funciona, eles não acreditavam que funciona, foram obrigados a acreditar que funcionava. E eles estão falando assim, cara, não só funciona como abaixa meus custos, cara, eu gastava, tinha funcionário que tinha que pagar pedágio porque vem de longe, mais ajuda de combustível, tinha funcionário que estava gastando com manutenção do carro, agora ele não vai poder gastar, vai sobrar mais dinheiro para esses funcionários. Então, o que está acontecendo? Está sendo maravilhoso para a empresa, porque ela está baixando os custos dela de transporte, custo de alimentação lá no local, porque como ela está trabalhando na casa, já o meu custo alimentício já não é mais aquilo, porque não tem mais obrigação, então, e também você, aí vai naquela coisa interessante, né, que é capaz deles trocarem o refeição pelo alimentação. É uma coisa que pode acontecer e deve ser uma tendência, viu? Se você trabalha com essas coisas de alimentação, refeição, veja a tendência como é que é e será. Se você vende marmitex, você pode ter certeza que você vai ter que aceitar alimentação também. Porque muitas empresas vão cortar o refeição e vai ter gente que vai estar trabalhando mesmo em casa, mas não vai ter tempo para fazer comida. Ele fala assim, eu estou trabalhando em casa, mas não tenho tempo para fazer comida. Eu tô como se fosse trabalhando, eu preciso chegar no horário e comer. Então, Marmitec, eu acho que o pessoal vai ter que dar uma adaptada aí de algumas coisas, mas é uma tendência muito grande, inclusive para o home office, de entregar as marmitas na casa da pessoa. Aí eles pegam e falam assim, consumo de combustível. Veja bem, hoje é o dia internacional da natureza, né? Do meio ambiente. Então isso para o meio ambiente é a coisa mais abençoada que tem. Então a gente só está vendo bênçãos. É a única coisa ruim que vai ser para quem vive de pedágio e para quem vive de gasolina, venda de combustível e para quem, como fala, e vem de carro, porque o desgaste do veículo vai diminuir, então o cara vai poder ficar mais anos com um veículo só. Nós vamos ter menos poluição. Olha que coisa abençoada. Hoje é dia da natureza, rapaz, do meio ambiente. Olha, menos poluição, isso vai ser uma tendência, uma benção. O trânsito nas cidades vai diminuir, ou seja, nós vamos ganhar tempo, nós vamos conseguir viver melhor, porque nós vamos conseguir ir e vir com mais rapidez e facilidade, sem perder tempo parado no trânsito. Que mais? O pessoal de postos de gasolina vão ter que se adaptar. Aqueles caras que ganhavam muito antes não vai poder ganhar tanto. Eles vão ter que ter uma adaptação deles de alguma forma. Vamos ver como que será isso daí. Que mais? Que eu peguei e ainda falei. Bom, a gente já também está no meio de uma revolução de carros elétricos.
Então já era para ter uma mudança, o que acontece é que pode acelerar essa mudança e fazer com que ela ande um pouco mais rápido, igual eu falei. E mais uma vez, falando, porque as ações da Petrobras tá R$21, ou as ações dela, 20, 21 reais. E tá alta, gente, tá alta. Pra realidade tá alta, porque ninguém mais quer. Então você tipo assim, eu tenho uma casa que vale 10 milhões. Só que aí você bota pra vender, fala, ninguém quer. Então ela não vale 10 milhões. Se você vender por 5 milhões, ninguém vai querer ainda. Se você vender por 3, ninguém vai querer. Se você vender por 1, aparece um ou outro que fala assim, rapaz, eu vou transformar isso aqui em outra coisa. Aí pega. Se não, não. Porque se é um elefante branco, não vai ter. Então, é igual aquela coisa, as vendas lá que foi feita lá pra explorar lá os mar, lá as bacias, né? De petróleo, ninguém quis. Por que ninguém quis? Porque já sabiam que ia baixar o preço, que ia ter muito petróleo e pouca demanda. E aí? Então vamos continuar fomentando carro, consome um monte. O povo não quer mais, o povo não aceita mais. O povo tá tendo uma evolução. Se você pegar e me vender um carro que consome 2 km com 1 litro, 8 válvula, um V8, nossa, consome 3 litros por acelerada. Já vai, R$10 cada acelerada aqui dentro. Não tem, ninguém quer, nem rico quer. Porque até aquele que tem o dinheiro, ele não quer poluir o meio ambiente. Então nós estamos de fato numa transformação muito grande, uma transformação muito grande. Agora essa questão de home office, veja bem, olha onde que ajuda. Quem vende impressoras vai vender muito mais. Por quê? Porque a pessoa precisa imprimir alguns documentos que não que ela imprimia no escritório, por exemplo. Então, olha, para quem vende essas coisas, vai ser uma coisa boa. Computadores. Por que você acha que começou a crescer a venda de computadores? Porque tem pessoas que agora estão trabalhando no home office e não tinham um computador adequado, ele entrava só para ver um e-mail e fechava, então ele podia ter o computador mais simples possível. Agora ele já precisa de algum computador um pouquinho mais veloz. Por quê? Porque ele precisa acessar um aplicativo, um sistema da empresa, por exemplo, que vai demandar um pouquinho mais. A internet que ele tem que contratar tem que ser um pouquinho melhor. Aí o que acontece? Com a internet um pouquinho melhor, ele vai ter uma internet boa. Mesmo a empresa ajudando a pagar essa internet, ele vai ter uma internet melhor, boa, que vai ajudar os filhos, que vai ajudar a esposa, que vai ajudar ele mesmo à noite, ficar fazendo algumas coisas que ele quer fazer, ver um vídeo, ver um seriado, ver algumas outras coisas. Então, gente, é uma mudança muito abençoada. Eu tô vendo com uma mudança muito abençoada para umas áreas e outras que já estavam previstas, Petrobras, postos de gasolina, essas coisas, já estava previsto. Outra tendência também, já que eu não uso o carro sempre, para que eu quero ter 2 carros? Porque antes eu tinha que ter um, porque eu ia sair de casa, ficava no serviço e depois eu voltava e minha esposa também tinha que fazer as compras, levar a criança para a escola, tal. Agora eu tô em casa. Para que 2? Não, vamos vender. Aí vai vender um carro só, menos despesa, menos problema. Tá entendendo? Aí esse carro que era 2 simples vão se transformar os 2 em um bom. Então é uma coisa, eu falo isso para vocês que aconteceu comigo, viu? Eu tinha 2 carros, tinha 2 veículos, eu tinha que trabalhava em Jundiaí, então eu pegava 60 km todo dia, ia trabalhar na empresa. Voltava, ia trabalhar, voltava, precisava em outros clientes, tal, não sei o que, voltava. A depreciação do carro era violenta, eu andava 2.800, quase 3.000 quilômetros por mês, né? Não, 60, vamos lá, 60 dá 120, tô falando besteira ou não, 120, 2 dias 120, 10 dias dá 60 quilômetros, 600, porque dava 60, mas 60 ida, 60 volta. Então dá 1.200 em 10 dias, 2.400, isso mesmo, 2.400, 3 e tralalá. Então 3.500 por mês.
Aí andava um ano, eu tava andando 35, 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros. É isso aí mesmo, 35, 40 mil quilômetros, que eu tô contando com o sábado e domingo, porque às vezes também passeava. Então é isso daí, 40 mil quilômetros. Eu era obrigado a trocar meu carro no máximo, gritando de 3 em 3 anos. Porque senão, 3 anos já dava cento e poucos mil, dá 100 mil quilômetros, 120 mil. E aí precisava trocar, porque senão ia me dar trabalho, me deixar na mão e eu ia ter dor de cabeça para ir voltar. E aí hoje eu tenho um carro que vai fazer um ano que eu troquei o carro, porque eu vendi, peguei o da minha esposa, também vendi, e pegamos um outro. Vai fazer um ano, o carro tem 2.700 quilômetros, vai fazer um ano, agora em setembro, junho, nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, falta 3 meses, então eu andei 9 meses com o carro, 9 meses com o carro, andei 2.700 quilômetros. Aí você fala assim pra mim, mas e aí, você usa pra quê? Levar a criança na escola, voltar, fazer compras, voltar, acabou, buscar uma coisa diferente e tal. Então o meu ritmo já estava adequado pro corona. Então eu não tive impactos com corona. Não teve assim, nossa, que impacto que você teve. Eu já estava acostumado a trabalhar dentro de casa, já estava trabalhando antes do corona dentro de casa. Eu já estava fazendo minhas coisas tudo dentro de casa, já tinha tido essa modernização, porque na área contábil parece que não, mas ela chegou, essa modernização. Então a gente foi fazendo as situações, eu fui mexendo com as coisas, o YouTube também me ajudou muito, tem a faculdade, a academia do YouTube, ele ajuda muito a explicar como é que funciona, a cadência, vai para cima, para baixo, meia volta, o que faz. E assim foi. Então é uma tendência não só minha, mas de muitas pessoas, mas muitas pessoas. Então as pessoas e aqui no Brasil a área administrativa era muito grande por causa da burocracia, muita burocracia. E aí você não vai ter funcionário fazendo fofoquinha mais, acaba tudo isso aí, cara. Nossa, isso é uma benção. E aí eu vou gerenciar o quê? Eu sou um gerente. Gerente do quê, filho? Você é gerente do quê? Eu não tenho que ter mais gerente. Agora é um coordenadorzinho só pra alinhar todos, fazer uma reuniãozinha mais simples e tal. Cara, a economia é monstro. É incrível, impressionante e é sensacional. E bom, e assim vamos. E assim vai a humanidade. Notícia, essa daqui é da BBC. Efeitos colaterais do coronavírus, as mortes ocultas causadas pelo Covid. Essas seriam mortes tipo de pessoas que estão morrendo de ataque cardíaco, que evita ir no hospital. Não, tá doendo o peito, mas não tem problema, não vou para o hospital de jeito nenhum porque eu não quero pegar corona. Aí o cara acaba morrendo do coração que podia ser salvo. Então essas coisas também tá afetando muito. Que mais aqui? Na BBC também, pandemia trará desordem social também ao Brasil, prevê guru da desigualdade. Eu não sei nem quem que é esse guru da desigualdade, mas depois nós vamos dar uma bisoiada quem que é esse guru da desigualdade. O servo americano Branko Milanovic. Em vez de visitar o Brasil, como era o seu plano para a primeira semana de junho, o professor viajou na semana passada para a Califórnia. Tá, é um cara que faz análises sociais no planeta. Então ele falou que tem um problema muito sério de trazer causa aqui no Brasil. E mais uma notíciazinha, isso aqui é uma fofoquinha, só pra gente fechar o negócio aqui. Isso aqui foi de doer a alma, hein? MPF, Ministério Público Federal, pede arquivamento de inquérito sobre facada a Bolsonaro. Saiu no jornal Poder 360. Gente, faz isso com o cara que esfaqueou coisa e não faz da mulher lá, da vereadora que faleceu no Rio de Janeiro. Não, tem que ficar os dois abertos, tem que ficar desse cara aberto, tem que investigar esse cara, tem que investigar da vereadora do Rio, tem que investigar do prefeito aqui da minha cidade, Toninho, tem que investigar do prefeito lá de São Bernardo, lá que também faleceu. Isso daí, rapaz, isso é uma palhaçada sem fim. Eu não sou de acordo com isso aí, não. Vamos ver esse negócio de desordem social? Professor, qual que é a probabilidade disso daí? Muito alta. Eu andei pra rua aí, eu vou falar uma coisa pra você, hein? As pessoas estão com sangue nos olhos, hein? As pessoas estão assim, ó. Estão com nervos, as pessoas estão... Cara, vou falar pra você, hein? Tá dando medo de andar na rua, hein?
Ó, de carro ainda não percebe muito, hein? Eu quando ando do carro não percebo muito, porque eu tô dentro daquele mundinho. Mas quando eu saio a pé para fazer as minhas entregas, porque eu tenho o correio, fica 2 quadras de casa, então tudo que eu vendo da lojinha virtual, eu pego e vou. Então eu pego e faço aquela caminhar meu. Cara, você vê, eu passo aqui é um terminal de ônibus, na esquina da minha casa tem um ponto de ônibus de um BRT, né, de uma concentração que interliga 2 terminais, tem vários bancos, tem um mundo de banco aqui, um monte de empresa, é uma área industrial aqui onde eu moro, eu tô bem no meio da área industrial, cara, dá medo. E as pessoas parando, moço, você tem um trocado aí, eu tô precisando de um dinheiro. Cara, eu andando 3 quadras, aparece pelo menos 2 pessoas pedindo dinheiro. E aí? E se essas pessoas de fato entrar em desespero? E aí? E se essas pessoas ficar loucas porque tá faltando comida e tá vendo o filho morrer de fome? Cara, vocês não sabem o que um pai faz quando um filho tá passando dificuldade e necessidade, hein? Um perigo. Que Deus seja por todos nós e pelo planeta. Jamais a verdade absoluta, gente. Namastê.